J. Bom dia, Diogo. Tá? Eu vou começar lhe questionando o seguinte, Diogo. Você chegou a estudar o material dessa semana sobre as leis de Kepler e a lei da gravitação universal? Chegou a olhar o material, viu os exemplos, a videoaula, os exercícios? Tá, viu o vídeo, beleza. Tá, e aí, o que tu me diz? O que tu achou? Acessível? Não tentou fazer o exercício ainda? Ainda não tentou, tá, beleza. Ok. Agora, o que que... Fico até na dúvida como é que eu procedo. Ah, tem coisa que não entendeu, tá. Então, vou fazer o seguinte, eu vou te propor o seguinte, tá? Eu vou fazer a correção dos 4 exercícios que tem no material, porque isso também talvez te ajude a entender um pouco melhor. Depois pode voltar lá, rever o vídeo, mas eu te aconselho, muito importante é que, mesmo você vendo aqui a correção, você tente resolver esses exercícios para compreender bem esse processo, tá? Porque esse é um conteúdo extremamente fácil ser compreendido. Se não compreendido, ele é extremamente difícil, tá? Então, é a dica que eu te dou. Vamos partir para os exercícios, deixa eu apresentar aqui, daí eu faço a correção. Posso sim. Tá? Deixa eu catar aqui então. Terceira lei de Kepler, tá? Ela vai trabalhar com o quê? Com a ideia de que o tempo, né, o período é tempo, certo? Então, quando se fala período, é um nome na física que a gente usa para o tempo. O tempo para um planeta realizar uma órbita completa, né, fazer aquela trajetória completa em torno do astro do qual ele gravita, por exemplo, a Terra, o tempo para a Terra completar uma volta completa em torno do Sol, e esta volta completa em torno do Sol é o que a gente chama de ano, tá? Então, o tempo que a Terra leva para orbitar o Sol, elevado ao quadrado, ele é proporcional ao raio médio, né? O raio é a distância média entre o Sol e a Terra, elevado ao cubo, tá? Como é que a gente calcula o raio médio, então? O raio médio é a soma do raio no afélio, que é quando o corpo está mais afastado do Sol, afélio afastado, tá? Então, você vai pegar o raio do afélio e o raio do periélio. Periélio é quando o corpo está mais perto do Sol, tá? Então, a Terra, quando ela está mais afastada do Sol, tem um valor de raio. Quando ela está mais próxima do Sol, no periélio, tem outro valor de raio. Você soma esses dois valores de raio, divide por 2, aí você tem o raio médio da órbita da Terra em torno do Sol, tá? Porque o movimento da Terra em torno do Sol não é uma circunferência perfeita, é uma elipse, certo? Então, você calcula esse raio médio. O valor do raio médio elevado ao cubo vai ser proporcional ao tempo que o planeta, no caso a Terra, leva para orbitar o Sol elevado ao quadrado. Tá? E aí, no meio dessa proporcionalidade, tem uma constante K, certo? Então, se nós pegarmos, né, tem deixa eu apresentar aqui para você, ó, que vai ficar legal de entender. Aqui, ó, essa tela aí é a tela do material, tá? Então, se você pegar aqui essa tabela, por exemplo, ó, a Terra. Vamos pegar a Terra para começar, porque é onde a gente vive, né? A Terra. Qual é o raio médio da órbita da Terra em torno do Sol? Ele trabalha aqui com os valores em unidade astronômica. A Terra, como é o planeta que a gente vive, ela é o nosso marco referencial, tá? Então, uma unidade astronômica é a distância da Terra até o Sol. Tá? Então, uma unidade astronômica corresponde à distância média entre a Terra e o Sol. Então, o raio médio da Terra em torno do Sol é uma unidade. Tá? O período de revolução da Terra em torno do Sol em anos é de 1 ano. Então, se você pega 1 elevado ao cubo, vai ser igual a 1 elevado ao quadrado. Tá aqui, ó, 1 e 1.
Você pegar Mercúrio, por exemplo, que é o planeta mais próximo do Sol, o raio médio da órbita de Mercúrio em torno do Sol é de 0,387, né, ou seja, 38,7% da distância da Terra até o Sol. Tá? E o tempo que Mercúrio leva para orbitar o Sol é de 0,241 anos, ou seja, 24,1% de um ano terrestre. Então, se você pega o 0,387, eleva ao cubo, e você pega o 0,241 e eleva ao quadrado, os dois valores vão dar igual. Tá? Então, a terceira lei de Kepler fala isso. Na sua essência, ele diz que o tempo que um planeta leva para orbitar seu astro de referência elevado ao quadrado será proporcional à distância média deste planeta até o seu astro elevado ao cubo. Tá? Então, isso descreve, então, o movimento dos planetas em torno de suas estrelas, o movimento dos satélites artificiais em torno da Terra, por exemplo, quando a gente lança um satélite de monitoramento ambiental, um satélite de varredura de campo de plantio, né? Esses satélites orbitam a Terra e respeitam esta lei, é a terceira lei de Kepler, tá? Assim como a Lua orbitando a Terra também respeita a terceira lei de Kepler, que é a questão da distância média, tá, elevado ao cubo igual período ao quadrado. Igual não, proporcional, né? Para ser igualdade tem que ter a constante K. Auxiliou, Diogo, para ter uma ideia? Tem exemplos que a gente vai trabalhar agora nos exercícios, essa terceira lei, tá? Beleza, então vamos para os exercícios, que aí de repente auxilia um pouco mais ainda. Vamos lá. Vamos começar aqui pelo primeiro. Deixa eu ver se está compartilhada a tela. Opa, cadê aqui? Me perdi. Cadê minha tela? Perdi. Cadê? Aqui, tá. Beleza. Tá compartilhada a tela aí contigo, né? Então, vamos lá. Vamos então aqui ao exercício. Olha o que diz o exercício lá, ó. Tá? O período de translação de Urano em torno do Sol equivale a 74 anos terrestres. Então, é o período de Urano. Tá? Então, vamos lá. É o primeiro dado que a gente tem. Então, ó, o período é representado pela letra T. O período de Urano, é de 84 anos. Tá? 84 anos. Muito bem. Supondo o raio médio da órbita de Urano cerca de 4 vezes maior que o raio da órbita de Júpiter. Tá? Então, o raio de Urano é 4 vezes maior que a órbita de Júpiter. Então, o que a gente tem? Ó? O raio de Urano, ele é igual, como o raio de Urano é 4 vezes maior, para igualar com o de Júpiter, tem que fazer então o quê? 4 vezes o raio de Júpiter. Tranquilo aqui? O raio de Urano é cerca de 4 vezes maior que o raio de Júpiter. Então, para um ficar igual ao outro, tem que pegar o de Júpiter e multiplicar por 4. Tá? Muito bem. Então, seguindo. Determine aproximadamente o período de translação. Ó, ele quer saber o período de translação de Júpiter, então. Tá? Qual será o período de translação de Júpiter, sabendo que o período de translação de Urano é de 84 anos. Tá? Então, primeira coisa, a gente vai trabalhar justamente com isso que eu estava lhe falando, né? Com a terceira lei de Kepler. Então, a gente escreve a terceira lei de Kepler, ela diz lá que o período ao quadrado será igual a uma constante K vezes o raio ao cubo. Tá? Então, primeiro a gente vai trabalhar com os dados de Urano que a gente tem. Qual é o período de Urano? O período de Urano é 84. Então, eu vou ter 84, tá? Elevado ao quadrado. Isto é igual a constante K, que eu não sei o valor. Desconheço, né? Não foi dado no problema, então eu deixo indicado K.
vezes o raio de Urano. Quem é o raio de Urano? Ó, o raio de Urano que a gente tem informação é de que ele é 4 vezes o raio de Júpiter. Então, vou botar aqui, ó, abre parênteses, 4 vezes o raio de Júpiter. Isso tudo elevado ao cubo. Tá? Então, eu vou ter 84 elevado ao quadrado. Aí faz lá, né? 84 vezes 84, isso aqui vai dar 7.056. Tá? 7.056. Igual a K vezes 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4, 4 vezes 4 dá 16, 16 vezes 4 dá 64. Então, 64 vezes o raio de Júpiter ao cubo. Raio de Júpiter elevado ao cubo. Tá? Bom, a gente vai isolar o K. Então, esse termo aqui que está multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar, ó, 7.056 dividido por 64 vezes o raio de Júpiter ao cubo. Isso tudo é igual a quem? É igual a constante K. Tá? Então, tá aqui, ó. Primeira parte. Tá feita. Agora a gente vai fazer o quê? Vai calcular o período de Júpiter, que é o que o problema quer saber. Então, nós vamos ter lá, ó, o período de Júpiter elevado ao quadrado será igual a constante K vezes o raio de Júpiter. Nossa, isso ficou feio. O raio de Júpiter elevado ao cubo. Essa é a terceira lei de Kepler. O período da órbita de um corpo elevado ao quadrado é proporcional ao raio médio da órbita desse corpo elevado ao cubo. Tá? Bom, o que a gente tem? O período de Júpiter é o que o problema quer saber. Então, não temos. O valor da constante K, ele está aqui, ó. Né? Esse cara aqui é o K, que a gente vai substituir aqui. Tá? Então, vai ficar como isso? Vai ficar assim, ó. O período de Júpiter ao quadrado será igual. Quem é o K? O K é 7.056 dividido por 64 vezes o raio de Júpiter ao cubo. Isso tudo vezes quem? Vezes o raio de Júpiter ao cubo. Tá? Bom, olha o que acontece. Aqui eu tenho o raio de Júpiter ao cubo no numerador, aqui eu tenho no denominador. Esse cara aqui vai simplificar com esse cara aqui. Então, veja, não precisamos do valor do raio de Júpiter para resolver esse problema. Simplificou, simplificou, isso aqui virou 1. Então, nós temos que o período de Júpiter ao quadrado será 7.056 dividido por 64, daí arma a conta, né? Vai ter lá 7.056 por 64. Isso vai dar 1. Vai sobrar 6, baixa o 5, 65 dividido por 64 dá 1, né? Vai sobrar 1, baixa o 6, 16 não vai dar, baixa um 0, tá? Então, isso aí vai dar 110,25. Essa divisão aqui de 7.056 por 64. Tá? 110,25. E aí, então, eu vou ter que o período de Júpiter será a raiz quadrada de 110,25. Tá? Aí não adianta, isso aqui tem que ser na calculadora, né?
vai lá na calculadora, ou fica fazendo por aproximação, né, multiplicação, mas aí é muito tempo. Vai na calculadora, extrai a raiz quadrada aí de 110,25, isso aqui vai dar 10,5. Ó, como o período aqui no problema inicialmente deu em anos terrestres, então o período de Júpiter, ou seja, o tempo que Júpiter leva para orbitar o Sol, é de 10,5 anos terrestres. Tá? O que quer dizer isso? Bom, quer dizer o seguinte, a Terra leva 1 ano para orbitar o Sol. Júpiter leva 10 anos e meio do nosso tempo para dar a volta em torno do Sol. Tá? Esse é o significado. Tá? E com isso, então, a gente fecha aí o exercício P431. Tá? Diogo, esse exercício é a aplicação da terceira lei de Kepler, aquela que você me tinha me pedido ali que tinha dúvida. Deu para ter uma ideia de como resolve, ajudou a compreender um pouco melhor? Consegui entender bem agora. Beleza, Foi ótimo. bem. Mais claro, né? Nossa, Jóia. bem. Até eu tava um pouco em dúvida ainda, mas mostrando nos cálculos ficou bem melhor. Eu até tava com medo, mas quando simplificou ali ficou bem mais fácil. A ideia é essa, né? A ideia é essa. Aquilo que eu disse antes para você. Se você compreende bem esse conteúdo, ele é super fácil. Sim. Agora, se ficar alguma coisa pendente, assim, fiquei com dúvida nisso aqui, nossa, realmente o conteúdo se torna um bicho de 7 cabeças. Se você não compreender bem. Compreendendo bem, é simplificação, sabe? Você vai botar sempre em evidência, o K vai fazer substituição e simplificar, né? Vamos para os outros exercícios, você vai ver que isso vai se repetir em praticamente todos eles. Deixa eu passar aqui para o exercício seguinte. Então tá ali, ó, P432. Então diz lá, ó, de quantos anos terrestres seria o período de um planeta? Então, de cara, o que o problema quer saber? Qual é o período de um planeta que, girando em torno do Sol, tivesse o raio médio de sua órbita 9 vezes maior que o raio da órbita da Terra. Tá? Então, ó, vamos botar aqui, ó, período do planeta, né? Qual é o período do planeta? Sabendo que o raio deste planeta seria o quê? 9 vezes o raio da Terra. É isso que o problema dá. Né? Qual é o período que o planeta leva, qual é o tempo que o planeta leva para orbitar o Sol, sabendo que este planeta tem um raio de 9 vezes o valor do raio da Terra. Tá? Então, primeira coisa, qual é o período da Terra? Período da Terra. Qual é o tempo que a Terra leva para orbitar o Sol? É 1 ano, né? 1 ano. Então, tem coisas básicas que a gente pressupõe que todo mundo saiba, tá? Que o problema não diz essa informação. Então, a gente pressupõe que a pessoa saiba que o tempo que a Terra leva para orbitar o Sol é 1 ano. E que 1 ano não é simplesmente o tempo para completar o aniversário da pessoa, né? Mas este 1 ano representa, dentro da física, esse tempo para a Terra orbitar o Sol. Tá? Bom, e qual é o raio da órbita? Eu errei aqui, deixa eu apagar. Eu errei aqui. Não é o período P, né? Aqui é o período da Terra. Tá? Então, o período da Terra. T de T, né? Qual é o raio da Terra? Bom, o raio médio de órbita da Terra em torno do Sol é o que a gente chama de uma unidade astronômica. Então, é 1. Né? O raio da Terra é 1. Tá? Aqui vai ser 9 vezes maior, fica fácil de resolver. Tá? Então, a gente vai lá. Primeiro, a gente vai montar a equação da terceira lei de Kepler. Tá? Então, período ao quadrado é igual a constante K vezes o raio ao cubo. A gente vai primeiro resolver, substituir os valores dessa equação para aquilo que a gente conhece, que é a Terra. Então, o período da Terra é 1,
ao quadrado igual ao K, que a gente desconhece, vezes o raio médio da Terra elevado ao cubo. O raio médio da Terra é 1, então fica 1 ao cubo. Muito bem, 1 ao quadrado é 1, K vezes 1 elevado ao cubo, 1. Esse 1 aqui está multiplicando, vai passar dividindo, e 1 dividido por 1 vai dar 1. Portanto, neste exercício aqui, o K, que é a constante de proporcionalidade, ela é 1. Pronto, defini o K. Agora eu vou reescrever a terceira lei de Kepler para este planeta hipotético aqui, cujos dados proporcionais o problema montou. Então, eu vou ter lá, ó, o período do planeta P elevado ao quadrado será igual a constante K vezes o raio do planeta P elevado ao cubo. Tá? Então, o período do planeta P, a gente não sabe, é exatamente o que se quer saber. Tá? Então, o período de P ao quadrado será igual o K. Bom, o K está aqui, ó. Então, ele é 1. Vezes, qual é o raio do planeta? O raio do planeta é 9 vezes o raio da Terra. Então, eu vou ter 9 vezes o raio da Terra, isto aqui, elevado ao cubo. Então, vou ter o período do planeta elevado ao quadrado, será igual a 1 vezes 9 elevado ao cubo, 9 vezes 9 dá 81, 81 vezes 9 vai dar 729. Ah, muito bem. Aí eu vou ter o que então? Como aqui está... Bom, vamos lá, vamos por partes, né? Eu tô esquecendo, estou atrapalhando a coisa. O 729 vezes 1 vai dar 729. Então, eu vou ter lá, período do planeta elevado ao quadrado é igual a 729. Aí, como o período está ao quadrado, eu vou extrair a raiz quadrada. Então, o período do planeta será igual a 729. Errei. Será a raiz quadrada de 729. Tá? Bom, meu Deus do céu, como é que eu extraio a raiz quadrada de 729 sem calculadora? Né? Eu vou lá e faço um negócio que a gente chama de fatoração. Né? Então, 729, fatora em números primos. Tá? Bom, por 2 não dá, porque ele é ímpar, então faz por 3. Né? Primeiro, como é que eu sei que o número é divisível por 3? Se a soma dos algarismos do número for um número divisível por 3, então este número é divisível por 3. Então, ó, 7 mais 2 dá 9, 9 mais 9 dá 18, e 18 divide por 3. Se 18 divide por 3, então 729 divide por 3 também. Então, vai lá, por 3. 7 por 3 dá 2. Tá? Vai sobrar 1. 12 dividido por 3 dá 4. 9 dividido por 3 dá 3. Opa, errei. 3. Beleza? Aí, 243 dividido, vamos lá, outra divisão. 2 mais 4 dá 6, 6 mais 3 dá 9. Então, dá por 3. 3 de novo. 24 por 3 dá 8. 3 por 3 dá 1. 8 mais 1 dá 9. Opa, então dá por 3 de novo. 81, 8 dividido por 3 dá 2. Dá 6, sobra 2. Baixa 1. 21 dividido por 3 dá 7. 2 mais 7 dá 9, então dá por 3 de novo. 27 dividido por 3, tabuada do 3, dá 9. 9 dá por 3. 9 dividido por 3 dá 3. E por 3, finalmente, dá por 3, que dá 1. Então, acabou a fatoração. Como a raiz é quadrada, eu vou juntar os pares. Então, vai ficar, ó,
3 vezes 3, 3 vezes 3, 3 vezes 3. Então, eu posso escrever isso da seguinte forma. O período do planeta é igual a raiz quadrada de 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado vezes 3 ao quadrado. Como o índice da raiz aqui ele não aparece, ele é 2, todo termo que está ao quadrado, o quadrado do termo corta com o índice da raiz e o termo sai da raiz, né, sem a potência. Então, sobra que o período do planeta P será igual a 3 vezes 3 vezes 3. Três vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Então, temos que o período deste planeta que orbita com raio médio 9 vezes maior que o raio da Terra será de 27 anos. E aí, finaliza o exercício. Veja, novamente, esse exercício aqui, Diogo, é um exercício de aplicação da terceira lei de Kepler. Tranquilo? Eu fiz questão de desenvolver ali, né, a fatoração para você perceber que mesmo sem calculadora, muitos exercícios podem parecer, nossa, e agora, como é que eu vou fazer? É matemática básica, né? Então, é uma questão de treinar, assim, de pegar a prática. Até a parte mais difícil foi ele achar a raiz, porque se comparar com outro que tem um monte de 1, Uhum. a outra parte ele tava fácil. Tranquilo. E, claro, se você pega a calculadora, chega aqui, raiz de 729, você usa a calculadora, você vai lá, digita na calculadora, extrai a raiz, tem a resposta. Mas, sei lá, em situações que você não pode usar a calculadora, né? Por exemplo, um Enem, não pode usar a calculadora. Cai uma questão de gravitação, você vai ter que se virar com a proporcionalidade e conhecimento matemático básico. Porque fatoração é um conhecimento de ensino fundamental. Então, eles vão pressupor que todo aluno que está no final do ensino médio deveria saber isso e tirar de letra, né? Então, é uma questão de treino também, né? Então, por isso que eu fiz questão aqui de desenvolver, fatorar bonitinho e mostrar como faz. Tranquilo? Tranquilo. Muito bem, vamos para o próximo, então. Então, ó, foram 2 exercícios da terceira lei de Kepler, tá? Então, exercício aqui P436. Ele diz lá o seguinte: 2 corpos estão situados a uma distância R um do outro, atraindo-se com uma força de intensidade de 5 newtons. Tá? Então, esse é o dado que a gente tem inicial. A distância entre eles é R. E eles se atraem com uma intensidade de 5 newtons. Veja, o problema não disse a massa desses corpos. Ele não disse nada, ele só disse que eles estão separados uma distância R, e com essa distância R, a intensidade da força é 5. Tá? Então, se a gente aplicar a lei da gravitação universal, ó, diz lá que a força entre corpos, ela é proporcional à constante de gravitação universal G, vezes o produto da massa do corpo menor, vezes a massa do corpo maior, dividido pelo quadrado da distância que separa esses corpos, né? Então, é o raio, deixa eu fazer aqui o meu R assim, o raio ao quadrado, certo? É isso, essa é a lei da gravitação universal, tá? E no início do problema, ele diz, então, que a força com que os corpos se atraem é de 5 newtons. Então, 5 é igual a G. Os 2 corpos, eu não sei o valor da massa deles, eu vou dizer que a massa deles é igual. A massa do corpo menor e a massa do corpo maior, para mim é igual, porque não faz diferença. Eu posso usar o que eu quiser aqui no problema, desde que eu respeite as proporções. Então, eu vou dizer que a massa é M, minúsculo para os 2, vezes M. Tudo isso dividido por R ao quadrado. Opa, é tudo. Tudo dividido por R ao quadrado, tá? Ou seja, 5 será igual a quem?
será igual a G, que multiplica M ao quadrado sobre R ao quadrado. É isso aqui, ó. G vezes M ao quadrado dividido por R ao quadrado vale 5. Opa, não era para fazer esse risco aí. Ah, então, G vezes M ao quadrado dividido por R ao quadrado vale 5. Isso é o que a gente tem de informação inicial do problema. Aí ele pede, ó, letra A. Qual será a nova intensidade da força se entre eles a massa de um deles for duplicada? Então, eu vou lá e aplico a lei da gravitação universal para este corpo nesta condição. Então, eu vou ter força é igual gravidade vezes M minúsculo vezes o M maiúsculo dividido por R ao quadrado. O que mudou da condição inicial? Olha, a massa de um deles foi duplicada. Então, eu vou lá, ó. F será igual G. A massa de um era M, inicialmente. A massa do outro era M, mas ela foi duplicada. Então, agora ela passa a ser 2M. Dividido pela distância elevado ao quadrado, que continua sendo a mesma distância R. Bom, resolvendo isso aqui, vai ficar o quê? Vai ficar o seguinte. F é igual, 2 aqui passa para frente, vai ficar 2, que multiplica G vezes M dá M ao quadrado, dividido por R ao quadrado. Muito bem. Agora a pergunta é, quanto vale, melhor, não quem é, né? Quanto vale o G vezes M ao quadrado dividido por R ao quadrado? Isso aqui vale 5. Logo, esta força aqui será igual a quanto? 2 vezes 5. Portanto, ela vai valer 10. Olha lá, a unidade é Newton. Então, 10 newtons. Pronto, está resolvida a letra A. Quando eu duplicar a massa de um corpo, a força passa a ser 10 newtons. Então, a força vai ficar 2 vezes maior. Letra A, Diogo, entendeu? Eu não entendi por que o 2 foi para frente. Por que eu botei o 2 para frente? Eu podia ter deixado ele no meio, mas eu botei ele para frente para poder deixar as letras separadas e comparar essas letras aqui, ó. G vezes M ao quadrado dividido por R ao quadrado. Quem é G vezes M ao quadrado dividido por R ao quadrado? É exatamente igual que está aqui, ó. Tá vendo? Então, e eu sei que G vezes M ao quadrado dividido por R ao quadrado vale 5. Então, eu fiz questão de isolar as letras para poder substituir essas letras por este número 5 aqui, que está aqui ele, ó. 2 vezes 5. Por isso que eu botei o número para frente aqui, ó. Só esse é o motivo. Tá, entendi agora. Beleza? Que a ideia desse exercício é isso, tu vai trabalhar com proporção. Então, tu estabelece um número é igual a uma proporção ali, um valor de letras que tu desconhece, e aí tu deixa essas letras em evidência. Né? Tu vai ver que na letra B e C a gente vai fazer a mesma coisa aqui, né? Vai trabalhar com a questão de proporcionalidade e vai fazer a substituição. Então, por exemplo, aqui ó, na letra B, o problema pede o que ali, ó? Qual será o valor da nova força se a massa de ambos os corpos for triplicada? Então, vamos lá, escreve de novo a lei da gravitação universal. F é igual a G vezes M menor vezes a massa do planeta maior, tudo isso dividido pela distância R ao quadrado. Tá? Então, F será igual a G vezes. Agora, o que aconteceu com a massa dos planetas? Massa dos corpos. Ambos os corpos foi triplicada. Então, eu vou ter, inicialmente era M, então agora passa a ser 3M
vezes a massa do outro corpo também era m e também foi triplicada, então vezes 3m, dividido por r ao quadrado. 3m vezes 3m é igual a quanto? 3 vezes 3 dá 9. M vezes m, m ao quadrado. Dividido por r ao quadrado. Tá? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz antes. Ó. Eu vou pegar esse 9 aqui e vou botar ele para frente. Para ele ficar em evidência. Né? G igual a 9, que multiplica quem? G m ao quadrado dividido por r ao quadrado. Tá? Agora, quem é g vezes m ao quadrado dividido por r ao quadrado? G vezes m ao quadrado dividido por r ao quadrado é 5. Então, eu vou substituir esse cara aqui por 5. Então, a força F vai ficar igual a quem? 9 vezes 5. Portanto, esta força será igual a 45 newtons. Ah, então, o valor da força, o valor da força entre os corpos, quando eu triplico a massa de ambos os corpos, passa a ser 45 newtons. Tranquilo a letra B? Tranquilo. Beleza. E, então, vamos para C. Finalmente, ele diz lá o seguinte, ó. A distância entre os corpos foi reduzida à metade. Aqui o espaço está um pouco pequeno, eu vou para outra tela aqui, ó. A gente já tinha separado. Tá? Então, agora nós vamos ter o quê? A distância entre eles passa a ser a metade. Quanto era a distância antes? A distância antes era R. Tá? A nova distância vai ser R. Oi, Jesus, que é mais feio. Piorou. Eu vou conseguir. R dividido por 2. Então, aplica lá a lei da gravitação, né? Escreve a lei da gravitação. F é igual a G vezes M vezes M maiúsculo dividido por R ao quadrado. Então, isso aí vai ficar o quê? F é igual a G. Veja que a massa dos planetas não mudou. Então, se não mudou, a massa inicial era M para um e o M para outro. Dividido, a distância agora é R sobre 2. E tudo isso aqui, tudo tem que ser elevado ao quadrado. Então, como é que vai ficar isso? Vai ficar F é igual a G vezes M vezes M vai dar M ao quadrado, dividido R elevado ao quadrado dá R ao quadrado. 2 elevado ao quadrado vai dar 4. Tá? Aqui a gente tem uma divisão de duas frações. A fração de cima, que é G vezes M ao quadrado com o denominador 1, dividido pela fração de baixo, que é R ao quadrado sobre 4. Quando a gente tem a divisão de duas frações, como é que faz? Faz a de cima multiplicado pelo inverso da de baixo. Então, isso aí vai ficar assim, ó. F igual a G vezes M ao quadrado. M ao quadrado vezes o inverso da fração de baixo. 4 sobre R ao quadrado. Tá? Muito bem. Agora, mesmo esquema de sempre, que a gente fez na letra A e B, né? Bota o número para frente, então vai ficar, ó, F é igual a
4 vezes, o que sobrou? G m ao quadrado dividido por r ao quadrado. Quem é G m ao quadrado dividido por r ao quadrado? É aquilo que a gente tinha lá no início do problema, aqui, ó. Né, ó, é 5. G m ao quadrado sobre r ao quadrado é 5. Tá? Então, eu vou substituir isso aqui por 5. Então, a nova força será 4 vezes 5. Portanto, a nova força é igual a 20 newtons. E com isso, a gente finaliza este exercício, que é o P436. Tranquila a letra C, Diogo, para entender? Entendi. Tá? Mas assim, tá, Diogo? Eu te dou um conselho. Refaça esses exercícios, né? Para fixar isso, tá? Porque pode ver, ó, os problemas em geral não vão fornecer números, né? Você pode escolher o número que você quiser. Por exemplo, você podia dizer que a massa de um era 8, a massa do outro era 40. Você podia escolher o número que você quisesse. Só que dependendo do número que você escolhe, o que acontece? Você vai ter um trabalho do caramba, que vai ter que multiplicar 4 vezes o 8, 40, não sei, o número que você escolher, tá? Então, escolher número, às vezes, dá um trabalho do caramba. Eu, particularmente, em muitos casos, prefiro deixar indicado só as letras, porque eu trabalho com a ideia de proporção. Eu não fico perdendo tempo multiplicando m vezes m, depois dividindo por outro número, porque você vai ter o trabalho de fazer uma multiplicação e depois tem que fazer uma divisão. Entendeu o que eu quero dizer? Entendi. Então, nesses casos, é muito mais fácil deixar indicadas as letras e trabalhar com a proporção. Se g vezes m ao quadrado dividido por r ao quadrado é um valor tal, acabou. Você resolve o problema, deixa aquele termo em evidência e faz a substituição só no final e tem uma única multiplicação bem simplesinha para fazer. Tá? Então, é a minha dica, tá? Minha dica para resolver esses problemas é isso. É simplificar a coisa, não complicar a coisa. Tá? Deixar a coisa simples. Muito bem. Vamos, então, para o último aqui, né? Que também é a aplicação da lei da gravitação universal. Olha o que o problema diz ali, ó, diz o seguinte, ó, a intensidade da força gravitacional entre duas partículas idênticas de massa m, né, então, ó, a massa do corpo 1, né, é m. A massa do corpo 2 também é m, né, porque são partículas idênticas. A força que surge entre essas duas massas, ela vale 16 newtons. Então, a F é igual a 16 newtons. Aí o problema diz, ó, substituindo uma das esferas por outra de massa 2m, então isso aqui é para a condição inicial, certo? A condição final vai ser o quê? Bom, um dos corpos passa a ter massa 2m. Então, a massa do 1 continua sendo m. A massa do 2 agora passa a ser 2m. Né? Antes aqui o problema não disse qual era a distância que separava eles. Tá? Mas agora, na segunda parte do problema, ele diz, ó, reduzindo a distância entre elas para d sobre 2. Então, se reduziu para d sobre 2, era porque a distância inicial aqui era quanto? Era simplesmente d. Né? Agora, na segunda parte, aqui a distância inicial era d. E a distância final aqui passa a ser, então, d dividido por 2. Ok? Aí ele quer saber qual é a intensidade da nova força gravitacional entre eles. Qual é a intensidade da força gravitacional nessa condição final. Né? Nessa condição final. Tá? Então, de novo, vamos trabalhar com a lei da gravitação universal. Né? Então, diz lá, ó, F
é igual G vezes M vezes M dividido pelo raio ao quadrado, tá? A força inicial era quanto? 16, o problema deu. Então, tá ali, ó, 16. Igual a constante de gravitação universal, não sei, eu vou deixar sempre indicado G. A massa de uma era M, a massa da outra era M. Opa. Tudo isso é dividido pela distância que separava eles, que era D. Então, vai ficar aqui, ó, D elevado ao quadrado. M vezes M dá quem? Então, 16 é igual a G vezes M ao quadrado dividido por D ao quadrado. Tá? Então, isso deixa aqui reservado. É a nossa proporção, ó. G vezes M ao quadrado dividido por D ao quadrado vale 16. Agora eu vou aplicar, de novo, a lei da gravitação universal para a condição final. Então, eu vou ter lá, ó, F é igual G vezes M vezes M dividido pelo raio ao quadrado. A força nova é o que a gente quer descobrir, não sabemos. A constante de gravitação universal G é G. A massa de um corpo continua igual ao inicial, que é M. A massa do outro corpo duplicou, então, 2M, dividido pela distância ao quadrado. A distância agora é D sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Então, eu vou separar aqui, porque eu vou ter que escrever um pouquinho mais para o lado, senão eu não vou ter espaço. Não, mas tem que ser. Beleza. Então, eu vou ter aqui, ó. F é igual a quem? G vezes M vezes 2M dá 2M ao quadrado. Dividido D elevado ao quadrado dá D ao quadrado. Dividido 2 elevado ao quadrado dá 4. De novo aquele esquema de uma fração dividida por outra, né? Uma fração de cima, uma fração de baixo. Isso vai ficar como, então? Vai ficar o seguinte, F é igual a G vezes 2M ao quadrado vezes o inverso da fração de baixo. 4 sobre D ao quadrado. Então, eu vou ter aqui F igual a, ó, os números 2 vezes 4, 8. Vezes, quem que sobrou? G M ao quadrado dividido por D ao quadrado. Mas quem é Gm ao quadrado dividido por D ao quadrado? Gm ao quadrado dividido por D ao quadrado vale 16. Então, a nossa nova força aqui será igual a 8 vezes 16. Aí faz a multiplicação, 6 vezes 8 dá 48, dá 4 de reserva, 8 vezes 1 dá 8, mais 4 dá 12. Então, 128 newtons será a nova força que surge entre esses dois corpos quando um deles tiver a massa duplicada e a distância for reduzida à metade. Pronto, está resolvido. Entendeu aqui a questão das proporcionalidades, Diogo? Você pode substituir o número que você quiser ali no início, tá? Lá no M1 você pode botar 10, no M2 você pode botar 40, né? A distância entre eles você pode botar o número que você quiser, só que substituindo números você vai ter trabalho. Vai ter que multiplicar os números, vai ter que dividir os números.
para a primeira situação e para a segunda. Então, isso dá muito trabalho, que é um trabalho desnecessário. É mais fácil trabalhar com a questão de substituição, de proporção. Tá? Compreendido? Eu até entendi certinho como fazer os cálculos depois, mas eu fiquei um pouco confuso na hora de montar ali os valores. Ah, no início você disse. É. Tá. Isso é prática, tá, Diogo? Porque o problema, ele não fornece muitas informações. Então, ele diz lá, ó, a intensidade da força gravitacional em duas partículas de massa m, ó. Duas partículas idênticas de massa m. Então, eu tenho dois corpos de massa m. Então, eu já começo separando os dados. M1 é m, M2 é m. Porque o problema só fornece isso aqui de informação, ele não diz mais nada. Entendeu? E aí, entre essas duas partículas, a força é 16. Então, tá aqui, 16. Qual é a distância que separa essas partículas? Inicialmente, ele não disse. Ele não falou da distância inicial. Ele só disse que, depois de duplicar a massa de uma das esferas e reduzir a distância pela metade, então aqui, ó, reduzir a distância d sobre 2. Então, ele reduziu a distância pela metade. Ora, se a distância é reduzida pela metade e fica d sobre 2, significa que a distância inicial era quanto? Então, esse enunciado do problema, ele trabalha com a ideia de subjetividade. Se ele te dá uma informação da segunda situação e diz que a segunda reduziu pela metade, significa que a primeira você tem um inteiro. Então, se a segunda é d sobre 2, a primeira vai ser só d. Então, isso aqui é bastante subjetivo, tá? Por isso que eu digo, você pode substituir todas essas letras aqui do enunciado por números. Então, você pode dizer, ó, M1 eu quero 5, M2 eu quero 10. A distância entre eles eu quero 2. Então, você vai ter lá, ó, G é igual a 5 vezes 10 dividido por 2 ao quadrado. Você multiplica em cima, eleva ao quadrado embaixo, faz a divisão, e aí você vai encontrar um número aqui. Este número vezes G vai valer 16, porque o problema disse que valia 16. Aí você monta o segundo, duplica um dos números, né? Diminui pela metade o valor do D que você botou inicial, você vai fazer a conta e incrivelmente vai chegar na mesma resposta, 128. Só terá mais trabalho no sentido de ter que fazer mais multiplicação e mais divisão. Mas também é uma possibilidade, tá? Esse tipo de problema que eu resolvo, dessa forma que eu resolvo aqui, é o que a gente chama de um problema algébrico. Ou seja, a gente trabalha com as letras, trabalha com álgebra. Grande parte, a maioria, a imensa maioria dos alunos prefere trabalhar com problemas que são numéricos. Você bota número e vai resolvendo número. Então, você pode mudar toda esta álgebra de letras por números. Só que quando você muda por números, você tem que efetuar as contas. Então, vai ter mais multiplicação, mais divisão, porque na álgebra eu deixo indicado, eu não preciso fazer a multiplicação, só deixo indicado. Tá? Mas é uma coisa de prática, tá, Diogo? Por isso que eu já no início lá te recomendei. Refaça os exercícios que é para treinar mesmo. Tá? Precisa treinamento, né? É o treinamento que vai levar aí a compreensão melhor. Entendi. Beleza, então. Perfeito. Deixa eu parar de apresentar. Alguma dúvida a mais, Diogo? Sem dúvidas. Beleza. Então, só refazer os exercícios, né? E qualquer dúvida, dá uma olhada na gravação que eu vou disponibilizar depois. Acho importante essa gravação, porque muita gente, se a hora que for fazer esses problemas, pode encontrar dificuldade, como você encontrou, né? Então, tem a oportunidade de, pela gravação, tirar as dúvidas, né? Até porque semana que vem já é a avaliação, né? Semana que vem é semana de avaliação. A gente vai avaliar aí o conteúdo deste primeiro bloco de... E aí eu tenho certeza que um dia antes aí da avaliação, ou no dia da avaliação, o pessoal vai querer correr atrás de um mês de estudo, né? E aí fica aquela loucura. Mas aí não adianta reclamar também, né? Muito bem, Diogo. Algo mais que eu possa lhe ajudar? Mas nada. Então tá beleza.
Tá, Encerramos por aqui, então, a gravação e nosso atendimento. Tá? Bom final de semana bom final de semana. e até o próximo encontro. Até. Valeu.